de profissionais, nós hoje temos entre 110 a 120 mil casos por ano que são tratados através desse pensamento / tecnologia, tá? Nas mais diversas áreas. E eu peguei alguns casos que eu acho muito interessantes, né? Que são assim chocantes, inclusive, para a gente ver. Quando você entende o campo informacional, como eu disse, é uma questão de experiência. Então, vamos lá. Primeiro caso, esse é um caso saúde humana, chamado de eritema bolhoso. Eritema bolhoso. 20 anos, esse paciente passou 20 anos sem nenhum tipo de resposta aos tratamentos convencionais. Não existe cura, está aqui, antes do tratamento e depois do tratamento. O que foi feito aqui? Foi feito um ajuste eletromagnético na microbiota desse indivíduo. O médico que participou disso, espera aí, tem como tirar o zoom agora, por gentileza? Que aí todas essas apresentações são contribuições de profissionais que a gente deixou o Instagram deles aqui embaixo, inclusive. Vê se você consegue diminuir um pouquinho o zoom. Então, vejam só. Aí. Então, aqui está, Dr. Luiz Trindade Moura, está ali o Instagram dele. Esse é um indivíduo que atua com a gente desde o início. Então, vejam só, que o problema está na microbiota e a recuperação do terreno biológico, mas, sobretudo, equilibrando as polaridades das membranas e, sobretudo, como eu falei, daquela parte magnética escalar. Em outra linguagem, que aqui não é um seminário de medicina, o que foi feito aqui? Foi compreendido o porquê, qual a função dessa doença nesse indivíduo, e foi atuado no sistema de micro-organismos para que o processo de autocura dele pudesse se manifestar naquele resultado. Tá? Vamos agora para um outro caso, hospital veterinário. A gente depois deixa o PDF aí para vocês, tá? Então, tudo isso aqui a gente vai deixar um PDF, eu passo para a Ana Paula, deixa no grupo, tudo bonitinho, com foto, você dá zoom, faz tudo. Então, ó, isso aqui é do Hospital Veterinário Xambala, Santuário Xambala de São Paulo, Osasco. Está aqui uma cachorrinha com carcinoma, tumor de mama, recuperação total, sem anti-inflamatório e sem antibióticos. Eu estou colocando alguns casos para vocês verem que não tem nada a ver com a saúde humana, com a saúde animal, com a saúde vegetal. Por quê? Porque tudo é informação. Então, não importa qual é o problema. Quando eu entendo a mecânica, não importa se o meu problema é com a minha esposa, se é com uma doença, se é com uma ideia, se é com uma empresa, como eu vou mostrar aqui. Não importa se o problema é de origem geobiológica, onde a gente também faz rastreio. O que importa é a gente entender a mecânica. Existe uma mecânica que a informação se manifesta. Então, vamos lá. Aqui é um caso muito interessante, feito pela Agrivibra, que é uma empresa que só trata de agricultura vibroinformacional. E aqui, eu só vou fazer uma pausa rápida, para a gente ilustrar o que é uma mudança de paradigma. Tá? Vamos lá. Eu passei 3 anos visitando as maiores empresas de agronegócio do Brasil. Durante 3 anos eu viajei o Brasil inteiro para entender, volto a relembrar, eu sou engenheiro eletrônico, não sou agrônomo, não sou terapeuta, não sou médico. Mas o que um engenheiro faz? Ele analisa um sistema. Então, para mim, não importa se é uma pizzaria, se é um evento ou se é uma praga. Eu transformo isso num sistema e vou analisar. Perfeito? Então, eu viajei durante 3 anos para entender qual é o problema, o que está acontecendo aqui. Só, o que está acontecendo é o seguinte, eu tenho as minhas árvores de fruta, vem uma praga e destrói ela. Ó, interessante. E o que você faz? Qual é a solução que vocês implantam? Mata a praga. E, opa, mata a praga. E o que acontece? Ela volta. E o que você faz? Continua matando. Não, peraí. Vamos lá, ó. Eu tenho um problema, eu mato o problema. Eu pergunto, resolve? Não, ela volta. O que eu tenho de solução? Eu aplico a mesma solução aonde não estou tendo o resultado, eu mato ela de novo? Vocês entendem que isso é uma coisa que está no campo? Isso eu estou falando, gente, vocês podem visitar as maiores universidades de agronomia do mundo.
Então, existe o quê? Um campo que diz, eu tenho um problema, eu tenho que eliminar. Não é um problema? Eu tenho que eliminar. Então, vejam bem, a primeira mudança de paradigma é o seguinte. Aqui, esse exemplo que vocês estão vendo é um exemplo prático de uma cultura de mangas, de um pomar de mangas, que tem, vocês estão vendo aqui, esse monte de bichinho preto que está aqui, isso é essa tal da cigarrinha que dá na manga. Ali, depois vocês vão ver, tem a latitude, longitude, onde foi feito o projeto. Em 20 dias, a praga foi 100% eliminada, com 2 ressalvas. Não matou uma praga, nem foi colocado uma gota de pesticida. O que foi feito? Para entender o que foi feito aqui, é preciso entender uma mudança de paradigma. Então, vamos lá, junto comigo, acompanhe aqui o meu raciocínio. Eu agora chego num lugar... o pomar de manga já nasceu desde o Éden? Estava lá? Estava lá. O cara passou de carro, olha, um pomar de manga. Foi plantado, não foi? Não foi? Como tudo aquilo que a gente planta. Pelo menos eu nunca vi um pomar desde o Éden, estava lá intacto, não. Então, o que a gente faz? A gente chega numa área... Vocês já viram alguma floresta nativa ter praga? Alguém já viu aqui? E por quê? Porque ela está em equilíbrio. Certo? Pronto. Então, eu chego numa área, não importa o que seja, pode ter mato lá, eu chego numa área que está zerada, ninguém nunca fez nada. Olha o que eu faço. Eu enfio um trator, saio derrubando tudo. O IBAMA autoriza, porque eu vou plantar não sei o quê, ou seja, as entidades que deviam estar regulamentando, não, autoriza, eu derrubo e planto manga. Quem diz manga, coloca aí no espaço tudo que a gente planta, soja, milho, enfim. Eu coloco um pomar ali dentro. Começo colocando produtos para que aquele pomar se desenvolva. Gente, quem é a praga? É o bichinho? Ou é a planta, o pomar? Então, quando eu tenho esse primeiro mudança de paradigma, que na verdade a praga não é o bichinho, mas sim o pomar, eu começo entendendo que o bichinho é o sistema imunológico da natureza, tentando gerar o quê? Equilíbrio. O que eu faço? Mato o bicho. O que eu gero? Mais desequilíbrio. Gerando mais praga, claro, quem é que bate palma lá no fundo do palco? Quem é? O vendedor de pesticida. A gente aqui pode falar abertamente sobre isso, que nas universidades do mundo inteiro, o grande programa de controle de massas não está mais como antigamente, porque a população era menor. Mata esse senhor aqui, tira o negócio do carro dele, ele tem um acidente. Hoje, o sistema é muito mais inteligente e intelectual. Imagine que isso aqui é um centro universitário e que vocês são alunos de doutorado ou de pós-doutorado, e cada um de vocês está pesquisando uma coisa. Ele está pesquisando um novo produto químico, ele está pesquisando um novo tipo de praga, mas aí o neto lá descobriu que fazendo um reiki na planta, acabou a praga. Qual das ideias... Imagina que eu sou um empresário na indústria química que estou visitando vocês. Qual das ideias você acha que eu vou aplicar o dinheiro da indústria? No neto? Como é que eu vou vender? Como é que eu vou vender o que ele está fazendo? Então, eu não mato nele, eu não mexo com ele, eu só chego aqui e digo assim, como é o nome do projeto? Quanto você precisa para financiar? 10 bilhões? E pronto. Ele vai continuar pesquisando, ninguém vai matar ele, ninguém vai mexer com ele. Ele vai continuar pesquisando, pode até conseguir publicar uns artigos, olha, eu consegui reflorestar uma área inteira de reiki. Mas, gente, eu fiz uma pergunta inicialmente, qual é o país aqui que não usa dinheiro? Não tem. Ele vai continuar o resto da vida dele recebendo troféu de palmas, vai sair na capa da revista, mas vocês podem ter certeza que as plantações do planeta inteiro vão estar recebendo o produto desses caras. Ponto. É assim que funciona o sistema. Não só na agricultura, mas em tudo aquilo que nos rodeia. Tá? Então, quando a gente tem consciência disso, a gente vira adulto. A gente vira adulto. Enquanto isso, a gente é aquela criança, né, que fica pensando, não, mas isso daí, eu não estou dizendo que não é possível.
Esse é o caminho. O caminho, sim, se eu segunda-feira chegar na minha casa e a partir daí eu verdadeiramente mudar o paradigma da minha vida. Porque nada adianta a gente sair daqui de um congresso desse, como eu disse, na segunda-feira a minha vida volta ao normal, porque eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que isso, e eu não começar verdadeiramente a aplicar tudo isso em manifestação. E proliferar essa ideia, né? Proliferar essa ideia de chegar para um outro cara, para o meu vizinho, e dizer, olha, vem aqui, assista isso, leia aquilo. E com isso, nós vamos ganhando uma massa crítica. Então, não é impossível, a mudança está acontecendo, mas cabe a nós acerelar ela ou não. Então, vejam, esse outro exemplo que está aqui. Você pode dar um zoom aqui para mim, por gentileza? Que aqui ficou pequeno. Ó, isso que está aqui, aí mais um, aí tá bom. Vejam só, isso que está aqui é uma franquia de açaí. Vou dar um outro exemplo para vocês, empresarial. Todos esses casos aqui são casos reais que a gente pega para ilustrar. Isso é uma franquia de açaí, onde os proprietários eram 3 sócios e criaram a seguinte situação. Olha, nós temos o melhor gestor, nós temos um ponto estratégico, nós sabemos o que vendemos, o nosso produto é bom, o nosso marketing é bom, mas nós não conseguimos atingir a nossa meta financeira. Tudo bem, vamos fazer um estudo. Dei para nós, quantos sócios são? 3. Pronto, me deu os 3 cartões de visita de cada sócio. Mas você não precisa que eu conte a história? Não. Você já me contou. Você quer atingir um sucesso e não consegue. Quem são os sócios? Os 3 daqui. Então, nós fizemos um relatório de 25 páginas com essa ideia. É mágica? Não. Vamos entender como e por que isso acontece. Primeira coisa que foi detectado, como a gente teve uma palestra aqui anterior, de geobiologia, reparem uma coisa, por baixo, isso aqui é um shopping, por baixo desse shopping, existia um veio de água, e, num cruzamento de linhas Hartmann e Curie, do veio de água, aquele ponto vermelho era uma geopatologia, e adivinhem em que setor da empresa essa geopatologia estava? No caixa, no financeiro. Aí, reparem uma coisa, vocês sabiam que na Espanha, existem universidades que têm disciplinas de geobiologia? Vocês sabiam que na Espanha existem geoarquitetos, que a arquitetura, não sai um arquiteto para a rua que não saia formado em geobiologia? E aí, mais uma vez, eu digo para vocês, nossa, mas isso não saiu na Rede Globo, ninguém contou isso para mim, eu não estou sabendo disso. Então, mais uma prova que o conhecimento, gente, ele está aí disponível para todos nós. Eu não vejo, porque eu não estou em sintonia daquilo. Não é o conhecimento pode bater na minha porta e eu não vou conseguir vê-lo. Não é porque ele não existe, é porque eu, às vezes, não estou naquela sintonia. Então, só finalizando, repare, foi detectado isso. Olha um outro detalhe interessante. Com um cartão de visita dos 3 sócios, a primeira coisa que apareceu foi desconfiança e rancor. Ué, desconfiança e rancor? São 3 sócios. Então, a gente simplesmente testou. É desse sócio com esse? Não. É desse sócio com aquele? Não. É desse sócio com esse? É. Opa! Eu já sei que o problema está aqui. Testando com uma máquina, com equipamento. Opa, está aqui. Perfeito. Se o problema está aqui, a primeira pergunta é, esse rancor e essa desconfiança é de agora ou é de muito tempo antes? É de muito tempo antes. Opa. É dessa vida? Sim. Beleza. É de um período de quanto tempo atrás? Mais ou menos de uns 20 anos atrás. Então, desconfiança, rancor. Tem a ver com a parte profissional? Não. Tem a ver com a parte pessoal? Sim. Tem a ver com mulher? Tem. Quando a gente apresentou o relatório, a mulher chega, fechou a porta, e diz assim, meu Deus, quem te contou isso? Ué, ninguém me contou isso. Mas como você sabe, esses 2 indivíduos, no passado, tiveram a mesma esposa, só que um enganava o outro. Foi resolvido, só que estava contido no campo informacional. 20 anos depois, já estavam com outras esposas, o rancor e a desconfiança estavam presentes como causa principal da não manifestação. Então,
Vocês acham que esse caso aqui, você pode mudar de açaí para banana, de banana para o que for? Não, gente, enquanto você não resolver a causa que está por trás desse acontecimento, você só vai trocar 6 por meia dúzia e você vai continuar tendo o rancor e a desconfiança como base da não proliferação daquela manifestação. A energia telúrica é a energia que vem da Terra. Existem vários tipos de energia, não só a telúrica, existem energias geoespaciais, que vêm do externo para cá. Essa, especificamente, é uma energia telúrica, que vem da Terra, tá? Que um dos mecanismos que estuda ela é a geobiologia. Isso. Pesquisem, inclusive, eu não estou vendo ele aí, acho que ele estava lá fora, tem aí um especialista, inclusive, em geobiologia, que pode trazer para vocês, inclusive, mais informações. Então, vejam, aqui nesse caso, nós detectamos porque a gente precisava saber se existia algum campo energético especificamente, e encontramos isso que está aí. Tá? Então, esses casos aqui são casos para ilustrar que a informação, ela molda tudo. E quem é o cara que está por trás disso tudo? É esse rapaz aqui chamado de campo escalar. O campo escalar é uma onda, que eu vou dar um exemplo para vocês do que é, como é que ela se comporta, que até o século XVII, século XVIII, todos os cientistas, todos eles, tinham o conhecimento de uma coisa chamada éter. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que se falava em éter. Éter era um campo que permeava tudo e todos. Só que no final do século XVII e XVIII, esses grandes lobbies industriais mudaram o jogo mundial, cortaram a ideia do éter. As equações de Maxwell, para quem é de engenharia e para quem é da parte de elétrica, quando você vê as equações de Maxwell que rege o eletromagnetismo, elas foram cortadas a componente escalar. Por quê? Porque a componente escalar revelava um conteúdo de conexão com o todo, e que não havia interesse naquela época. Então, século XVII e XVIII encerra a ideia de éter, e depois quem vem trazer isso à tona novamente com outro nome foi Nikola Tesla. Se vocês forem pesquisar as patentes de Nikola Tesla, só aqui dentro dessa sala deve ter umas 30 patentes dele. Só que a gente não sabe, né? A gente sabe quem pisou na Lua, Neil Armstrong. Eu pergunto para você, quem sabe aí qual foi o nome do engenheiro que projetou a cápsula? Ninguém sabe, nem eu. Então, vejam, é normal. Então, Nikola Tesla, ele traz esse conceito do éter e coloca à disposição da humanidade novamente o conceito da onda escalar, também conhecida como ondas longitudinais. Eu vou falar rapidamente para vocês um exemplo, tá? Imaginem que eu tenha uma corda. Eu agora fico aqui nessa ponta e eu pego uma corda daquela de pular corda, sabe? E ali na outra ponta eu dou a ponta para a Ana Paula. Todo mundo aqui entende que se eu fizer isso aqui, vai fazer assim? Até chegar na mão dela? Não vai? Isso é uma onda mecânica. Ela precisa percorrer um espaço em um determinado tempo. Vocês que estão aqui na beira da praia, vocês já miraram uma onda lá longe e vieram acompanhando ela. Ela não vem lá, vocês não veem ela andando até que chegue na praia? Então, as ondas de caráter eletromagnético ou ondas mecânicas, elas precisam percorrer um espaço e demoram um determinado tempo. O que Tesla descobriu e o mar. Olha só, olha o que Tesla descobriu. Tesla olhou para o mar e viu uma onda se formando. Ela vem andando até chegar na praia. Todas as ondas que nós utilizamos hoje na humanidade são ondas mecanicistas, magnéticas, Wi-Fi, celular, 5G, 3G, 4G, Bluetooth. Tudo isso são ondas de origem eletromagnética. O som, mecânica, eletromagnética. Reparem uma coisa. Eu olho para o mar e eu vejo a onda andando, onda mecânica. Mecânica pode ser sonora, pode ser elétrica, magnética, pode ser luminosa. A luz é um fenômeno ondulatório magnético.
E o mar? Tesla se perguntou, e o mar? É a onda longitudinal. Vocês já repararam que quando eu olho para o mar, as ondas demoram X tempo e percorrem X espaço? Essas são as ondas que dominam a nossa sociedade hoje, e foi no século 17, 18 que disseram assim, opa, até aí tá bom, não digam para eles que existe o mar da consciência. Por quê? Porque se eles souberem que existe o mar, eles vão saber que o mar toca tudo e ele produz as ondas. Foi o que Tesla descobriu. E se vocês forem pesquisar na literatura, inclusive acadêmica, existem alguns centros universitários do país que estão começando a colocar isso em evidência. E chama-se campo escalar, ou também conhecido como ondas longitudinais. O que é que nós fizemos? Começamos a pegar todas as patentes de Tesla que estão disponíveis para qualquer ser humano. Você entra na internet e começa pesquisando. Patente de Nikola Tesla sobre ondas escalares. Está lá para todo mundo. Você baixa aquilo, e a gente passou mais ou menos uns 5 anos estudando as patentes de Tesla para entender como é que ele criava as ondas escalares. E a criação de uma onda escalar é muito simples. Se você pega 2 ondas eletromagnéticas de igual amplitude, mas de fases opostas, de forma que elas se autoanulem. Vou dar um exemplo. Segura aqui no meu braço. Fique de pé, por gentileza. Cuidado com o pé aí no celular. Aí, para não... aí, ó. Olha o que é um exemplo aqui de onda escalar. Puxe levemente para trás. Vamos tentar os dois ficar aqui em equilíbrio. Aí. Vocês têm dúvida que a gente está fazendo força? Alguém tem dúvida disso? Não está sendo feita uma força aqui? Mas a gente está indo para algum lugar. A resultante disso é a onda escalar. Gratidão. Ou seja, eu tenho a geração do campo magnético, ele existe, está ali. A gente estava fazendo força. Existe o campo magnético, existe, está ali. Mas se eles estão em equilíbrio, agora repare, se ele puxa mais para o lado dele, eu vou para lá. Se eu puxo mais, então, não existe a autoanulação, não existe o equilíbrio. Então, para eu produzir uma onda escalar, obrigatoriamente eu tenho que fazer com que as duas cheguem em, mais uma vez a palavra, equilíbrio. Foi isso que Tesla descobriu. Quando eu pego 2 grandezas magnéticas, provoco força entre elas, gerando equilíbrio, eu gero um vetor escalar. E esse vetor escalar é o que conecta tudo e todos. É esse vetor escalar que vocês viram aqui, todos os fenômenos ao longo desses 2 dias. Por que que, está aqui o Marcelo, por que que no processo do biomagnetismo, se fosse há 500 anos atrás, prendiam a ele, diziam assim, Deus que me livre, está repreendido, aquilo ali é negócio demoníaco, né? Mexe aqui, mexe aqui, mexe aqui. Por que que isso acontece? Por que que ele consegue, por que que eles conseguem uma pessoa à distância, mexe aqui, mas como é que ele sabe, o corpo dela sabe que negócio desse é enlace? Porque eles estão conectando ao campo escalar, que conecta tudo e todos, fazendo o trabalho de uma informação. Perfeito? Lembre-se, nessa analogia, as ondas eletromagnéticas, mecanicistas, sonoras, é a onda escalar é o mar. Tá? Então, esse é o resumo aqui mais simples do que a gente pode trazer de ondas escalares. Você tira o zoom aí para mim já, rapidinho, que aí eu vou falar aqui bem rapidamente. O que que nós começamos a fazer? Aí tá bom. O que que nós começamos a fazer quando a gente começou a entender isso? Nossa, então, peraí. Se existe uma informação, e essa informação a gente pode trazer aqueles resultados que vocês viram na agricultura, nos negócios, na saúde, será que eu consigo colocar uma informação na água? Por quê? Porque, vejam só, a água é um elemento, que, infelizmente, mais uma vez, devido ao estado da cultura da sociedade, nós acabamos desprezando ela ao ponto que achamos que ela só tem a necessidade de nos hidratar. A água possui uma outra característica chamada de hidrólise. A água nutre. A molécula da água, ela tem inteligência. A molécula da água transmite informação. Outra provocação que eu gostaria de fazer. O que que a gente aprende, pelo menos passam para nós,